Olá pessoal, nós estamos aqui finalmente para gravar o vídeo falando para vocês tudo sobre o nosso casamento. A gente tá tentando filmar esse vídeo há quase 2 meses, porque tem quase 2 meses que a gente se casou. Vai fazer 2 meses agora, dia 2 de abril. Mas nada como uma quarentena para fazer a gente arrumar tempo. Agora não tem nem como a gente dizer que a gente não tem tempo pra fazer o vídeo, porque tem sim. Pra quem não conhece, essa daqui é a Shane, minha esposa! Ainda é estranho falar isso, né, Mazão? Mas enfim, eu vou responder algumas perguntas que eu recebi de vocês e também eu vou mostrar pra vocês um pouco do vlog que eu fiz no casamento. Só que, é claro que é muito difícil vlogar e casar ao mesmo tempo, gente. A gente tava tão envolvida com tudo que tava acontecendo. Foi um dia tão incrível. Foi, tipo, o melhor dia, né? Foi um sonho. Pra quem diz que noivas não se divertem no casamento, vocês não viram a gente no nosso casamento. A gente se divertiu do primeiro momento, tipo, do momento que a gente abriu o olho no dia do casamento até o momento que a gente fechou o olho, a gente se divertiu, né? É isso mesmo. Alguém falou isso pra gente e a gente falou, não, o nosso não vai ser assim. A gente vai se divertir até o último minuto e foi isso que aconteceu. Então, assim, talvez o vlog esteja meio bagunçado, por isso que eu quis fazer essa parte, assim, também falada. É o dia do nosso casamento! Eu já tô aqui no quarto onde a gente vai se arrumar, nossas roupas estão ali penduradas. Ali embaixo tá uma loucura. Todo mundo tá fazendo alguma coisa, todo mundo tá ajudando a arrumar alguma coisa. Acabou que a gente fez tudo nós mesmos. Eu queria ter conseguido vlogar esse processo, gente, mas essa semana foi uma loucura que vocês não têm a menor ideia. Foi, tipo, muito caótica pra gente dar conta de tudo. Ai, o meu cabelo novo. Eu raspei dos lados e fiz trancinhas. Quem me segue no Instagram já vai ter visto. Enfim, a gente tá na correria aqui pra terminar as últimas arrumações. São 11h15 agora e o pessoal vai chegar cerca de meio-dia e a nossa cerimônia começa 1h. Então a gente tá só terminando os últimos detalhes. Eu vou tentar mostrar pra vocês algumas coisas. Tudo, no final das contas, foi a gente mesmo que fez. A gente que foi pro centro da cidade, a gente que comprou tudo. A nossa família e amigos que estão aqui com a gente ajudando a decorar tudo. E eu já tenho que começar dizendo, tipo, um grande obrigada a todos os meus amigos e toda a família que veio ajudar a gente a decorar, porque, gente, assim, sem palavras. Tipo, vocês estão fazendo esse casamento acontecer junto com a gente e tá sendo incrível. Tipo, eu e a Xana somos muito ruins em coisas de decoração, assim. Então, se não fosse a ajuda do pessoal, não estaria ficando lindo do jeito que tá. Eu tô muito animada. Ai, meu Deus, a Aurora. Ela tá quase caindo na piscina. Preciso botar um colete salva-vida nela. Enfim, eu vou descer pra terminar de ajudar com os últimos detalhes. Bebidas já chegaram, falta só as meninas dos drinks e os salgadinhos. Comida também já chegou. Então tá quase tudo pronto. A gente vai casar hoje! Eu vou tentar responder o máximo possível de perguntas que eu recebi. A primeira pergunta é da Abalestra, que é uma amiga da Shane, né? A Bia? É, a Bia. Oi, Bia. Ela perguntou assim: teve alguma coisa tradicional de casamento que vocês acharam legal manter? Tipo roupa, cerimônia e etc. Teve aliança. A gente casou de branco. Aliança. A gente trocou de nome. A gente trocou de nome. E eu acho que... A Siri começou a falar no meio do vídeo. Eu acho que só. Eu acho que Não foi teve isso. buquê, não teve... Não teve daminha, não teve essa coisa Madrinha. de entrar com o pai, não teve madrinha. Não teve entrada. Teve uma entrada. Na verdade, teve a entrada que foi linda. Aliás, vou colocar um vídeo aqui agora pra vocês verem a nossa entrada, porque foi... Eu acho que quando a gente tava pensando no casamento, a gente, é claro, não queria ter um casamento tradicional no sentido de que, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque senão não é um casamento, sabe? A gente queria fazer o que a gente gostava, o que encaixasse pra gente. Então a gente pensou no que é um casamento, foi tirando a parte que a gente não se interessava e foi pegando a parte que a gente queria. Né? Exatamente. Eu acho que muitas pessoas que não querem fazer um casamento tradicional, às vezes, acabam fazendo, tipo, vamos fazer, tipo, qualquer coisa. E a gente não queria, pra ser qualquer coisa, a gente não fazia nada, né? Uhum. Então a gente queria meio que uma coisa forte, que fosse, tipo, um ritual. Uma coisa que, tipo, você entra de um jeito, você sai de outro, sabe? Isso. Então, mas sem ser uma coisa só, tipo, copia e cola de uma coisa que não tem a ver com a gente, né? E isso foi uma dificuldade muito grande que a gente teve. Talvez a maior dificuldade que a gente teve em organizar o casamento, né? Porque era muito difícil fazer as pessoas entenderem que não era um casamento tradicional. Então, sempre que a gente parava pra conversar com as pessoas, tipo, a gente vai casar e tal, a gente precisa ver isso, a pessoa ficava, você já tem buquê, você já tem florista, você já tem copista, você já tem cerimonialista, e a gente ficava, tipo...
A gente não quer nada disso. Vocês não estão entendendo. Para. Mas ao mesmo tempo a gente não queria que fosse só uma festa. A gente queria que fosse uma celebração de casamento, que tivesse essa coisa que a Xana falou, desse ritual de casamento, mas sem necessariamente todas as tradições que um casamento normal tem. A Suzinha AM perguntou de onde veio a ideia de fazer um casamento diferentão e lindo. Também recebi muitas perguntas das pessoas falando por que a gente resolveu fazer uma pool party. Pra quem não sabe, o nosso casamento foi uma festa na piscina, assim. Depois da cerimônia, a festa foi na piscina. E a gente recebeu muita pergunta das pessoas dizendo, de onde veio essa ideia? Eu nunca vi casamento assim, por que vocês quiseram fazer isso? Eu acho que, de certa forma, isso encaixa um pouco com a pergunta anterior, porque em nenhum momento a gente pensou, vamos fazer um casamento diferentão, sabe? Só foi o jeito que a gente queria fazer. E também que um casamento tradicional só nem era uma opção, é tão distante, pelo menos de mim, que isso nunca seria cogitável. Seria desconfortável e não teria nada a ver com a gente. Tipo, os convidados iam ficar desconfortáveis, a gente ia ficar desconfortável, não ia fazer sentido. Eu acho que o que a gente mais queria nesse casamento era que fosse confortável. Que as pessoas entrassem falando, nossa, esse casamento tem a cara da Mari e da Xana. E foi exatamente isso que aconteceu. E eu acho que a pool party também veio disso, porque a gente queria que as pessoas relaxassem. Que não tivesse aquela coisa de tipo, é um casamento, então eu preciso ficar aqui, sentada, eu não vou dançar, eu não vou fazer nada. E na pool party não tem como, até a gente teve essa questão do traje, né? Que todo mundo ficava perguntando, que roupa que eu uso pra ir? E a gente falou, gente, é uma festa na piscina. Você vai com a roupa que você quiser, mas por baixo você põe um biquíni. E em algum momento vai estar todo mundo de biquíni na festa. Então, assim, você pode se montar se você quiser, mas se você quiser ir de chinelo, você vai de chinelo. A gente queria que todo mundo se sentisse confortável naquele espaço. Muitas vezes as pessoas falam, vai de qualquer jeito, mas no final você não quer ficar num espaço, todo mundo, sabe, com vestido de gala e você... O Whindersson de Havaiana na Globo. Aquele meme do Whindersson que ele está de Havaiana na Globo. Pra deixar aqui na tela, porque esse meme é maravilhoso. Isso entra em outra pergunta, que é sobre a nossa roupa. Como que a gente escolheu a roupa? Nossa, foi uma questão. Eu acho que o que foi mais difícil não foi nem decidir o que a gente queria, foi achar o que a gente queria. Porque a gente não planejou com muita antecedência, então a gente tinha, assim, meio que uma ideia do que a gente queria usar, mas a gente não procurou antes, a gente não mandou fazer. Mas no final das contas deu tudo certo. A gente casou de maiô, né? Tipo, um body meio maiô por baixo, eu e a Xana, que eram da mesma marca, da Height. Eles fazem meio que swimwear, que eles chamam, né? Biquíni. É um pouco mais de luxo, só que não tão de luxo, assim, vamos dizer assim. Então a gente tava com esse maiô lindo, que eu tava era muito lindo, tipo, virado meio que assim, um ombro só. O da Xana era de gola alta, o que é a cara dela, porque ela gosta de uma gola alta. Tipo isso, vocês... só que com tecido melhor e branco. Um tecido lindo, branco, meio creme, assim. E aí a gente... Você tava de calça também, né? É que você tirou a roupa muito rápido. Acabou a cerimônia e a gente já foi pra piscina. Então a gente queria uma coisa que fosse versátil, que desse pra usar na cerimônia e que também casasse com a parte de pool party da festa. E acabou que funcionou bem, né? E a gente tava extremamente confortável, tipo... Eu pensei muito nisso. Eu quero casar com uma roupa que eu usaria depois, sabe? Eu não queria casar com algo que eu só usaria pra casar, porque não faria sentido pra mim. Eu não ia me sentir confortável. E ao mesmo tempo eu não queria casar de, tipo, terno igual... É muito clichê pra sapatão casar de terno, gente. O terno te deixa mais, tipo... A nossa ideia era exatamente ficar bem relaxada. Tem mais perguntas, tipo, quem estava mais nervosa? Eu não tava nervosa, você tava nervosa? Não tava nervosa. Eu fiquei nervosa em um momento, porque a gente teve a entrada, né, que vocês viram. Então, a gente tava no lugar onde a gente casou, é meio que tipo um hostel, assim, também. Então, a gente alugou um quarto, que era o quarto mais perto de onde ia ser a cerimônia. E era uma suíte, assim, e tal. Então, a gente se arrumou no quarto e saiu do quarto e foi andando até o lugar da cerimônia, que foi a nossa entrada. E aí, a gente tava no quarto e as pessoas estavam chegando, e o quarto era mais no alto, então a gente conseguia ver todo mundo. Vocês vão ver no vlog. E aí eu comecei a ficar meio nervosa quando eu vi, tipo, aquele mundo de gente só esperando a gente, assim, tipo... E pensar que aquela festa inteira era só pra gente. E aí começou a tocar a nossa música, que era a música da entrada. Aí eu fiquei, tipo, ai meu Deus, isso tá realmente acontecendo. Mas eu não fiquei nervosa em nenhum outro momento. Tipo, foi muito relaxado o nosso casamento, gente. Foi, tipo, muito de boa. Estamos prontas agora, a gente tá só esperando eu não sei o quê. Minha fotógrafa da minha vida vai fotografar o casamento, óbvio, né? Paula, olhos livres. Tá faltando só a Grazi também, mas ela tá chegando, né? Chegando. E aí, eu já tô pronta, a Xana já tá pronta, tá todo mundo aí embaixo, tá tudo pronto. Eu nem acredito que... Um solzão. Eu nem acredito que chegou a esse ponto. As alianças estão ali. Tá um sol lindo. Eu tava com medo porque tava chovendo, mas abriu um sol, tá tudo
Tá tudo perfeito, tá tudo pronto, nada deu errado. E falta só um pouquinho pra cerimônia. Tá, como você organizou tudo? Decoração, cerimônia. Tá, foi assim. A gente resolveu se casar 2 meses antes. Aí a gente falou, beleza, a gente tem 2 meses. É corrido, mas dá. Aí 2 semanas antes a gente falou, putz, a gente tem 2 semanas pra fazer tudo. É pouco tempo, mas dá. Aí 2 dias antes a gente saiu pra Uruguaiana e comprou todas as decorações no Saara. E ficou lindo. Foi isso mesmo? Foi exatamente isso que aconteceu. Hey, bride! Isso que eu falei, imagina se a gente tivesse que ter feito tudo isso. Não de chão, mas Tá. tá pra lá. Nice. Original. Esses são cinnamon rolls da Doce Vegana. Olha que lindo. E a gente tem muitos. Ela caiu na piscina. Rara! Mãe! Mãe! Ela caiu na piscina. Porque a gente noivou e a gente queria casar no dia 2 de fevereiro, que ia ser dia 2 de 2020. A gente cismou com essa data. E aí já foi muito difícil a gente conseguir um cartório pra casar nessa data, porque os cartórios, eles pedem 1 mês de antecedência. A gente já tava no limite. E aí a gente, beleza, conseguiu um cartório. Aliás, eu super indico o cartório que a gente casou. A gente trocou de cartório no meio, porque o primeiro cartório, que é o mais perto da nossa casa, era um caos. Um caos. Tava, tipo, infernizando a nossa vida. E cartório faz toda a diferença na hora que você vai casar. E como a gente queria que a juíza fosse na festa, pra fazer a cerimônia na festa, porque você pode ou casar no cartório, ou levar o juiz pra fazer a cerimônia na sua festa. Como nossa festa não ia ter nada, não ia ter nenhuma cerimônia religiosa, nem nada disso, a gente queria que a juíza fosse lá pra fazer a cerimônia lá. Também porque o dia 2 de 2 de 2020 é domingo. Então não era opção fazer no cartório nesse dia. Se a gente quisesse casar nesse dia, teria que ser com a juíza fora do cartório. Então foi isso que aconteceu. Aí a gente conseguiu mudar de cartório, que foi o cartório do Catete, que foi onde o cartório que a gente casou. Não é o cartório mais perto da nossa casa, mas eles deram um jeito, eles foram extremamente prestativos. Então se você quiser casar e você mora no Rio de Janeiro, eu indico, eu vou deixar as informações deles aqui embaixo. Posso até deixar o nome da juíza que a gente casou. Também foi uma pergunta que a gente recebeu, se foi difícil achar uma juíza. Não foi nem um pouco difícil, gente. A gente teve muita sorte com essa juíza. Ela foi maravilhosa. Ela preparou uma fala, assim, que me surpreendeu, pra falar a verdade. Eu achava que ia ser uma parte, vamos dizer, tipo, meio que chata. Tá bom, a gente tem que fazer isso. Vamos, sabe, ouvir o que ela tem a dizer e passar. E chegar na festa e foi completamente diferente do que eu tava esperando. Tipo, ela falou muita coisa super pertinente e bonito, assim. Eu achei que várias coisas que ela falou, eu gostei muito, assim. Não foi... superficial, né? Não foi superficial. Ela, na verdade, pediu pra encontrar com a gente antes do casamento e conhecer a gente. Então, ela queria que a gente falasse da nossa história. Tipo, ela falou, vamos tomar um café e aí vocês contam pra mim sobre vocês e tal, pra eu poder entender mais o relacionamento de vocês. E aí, acabou que lá na hora ela fez um discurso super personalizado, que todo mundo, tipo, quando acabou a cerimônia, todo mundo ficou tipo, onde vocês acharam essa juíza? Ela foi muito maravilhosa. E realmente, ela arrasou. Eu já fui em casamentos onde, tipo, vocês têm que ter muitos filhos, e, tipo, uma coisa, juramento atrás de juramento e...
Tada! Minha noiva tá ali, já entrou na... Minha noiva não, minha esposa agora. Minha esposa está ali, já entrou na piscina, tá todo mundo ali dentro da piscina. Eu ainda não entrei, ainda tô de roupa de casório, mas vou tirar essa calça daqui a pouquinho. Vou me jogar nessa piscina. Já comi, a comida tá deliciosa, vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Tem docinho, tem salgadinho, tem piscina, tem drinks. Tem Aurorinha ainda aqui de tutu. Já roubou a comida de algumas pessoas. Essa é outra parte que eu super indico. As bebidas do casamento, a gente pediu num aplicativo chamado Zé Delivery. Eles foram super prestativos. Você consegue pedir na hora, assim, tipo, entrega em uma quantidade massiva de bebida. Então eu vou deixar as informações sobre eles aqui embaixo também. E, além das bebidas, tipo, cerveja, água, que foi tudo no Zé Delivery, tiveram as meninas do Carol Traquinas evento, gente. Nada disso foi publi, tá, gente? A gente pagou pelo nosso casamento inteiro, do começo ao fim. Exatamente porque a gente queria que tudo fosse do nosso jeito. Eu não queria fazer as coisas só porque era parceria, sabe? Eu queria escolher tudo que tava no meu casamento. Então, nada foi parceria. Nada contra quem faz casamento com parceria, só o nosso a gente pagou. E eu super indico as meninas do Carol Traquinas, né? Elas fizeram os melhores drinks da face da terra e arrasaram demais, assim, no casamento. Foi um highlight do casamento, os drinks dela. Também vou deixar as informações sobre elas aqui embaixo. A gente comprou as cervejas e refrigerantes no Zé Delivery e a gente foi no dia anterior, em pessoa, comprar várias caixas de cachaça e a gente carregou. Verdade. A gente carregou. Tudo a gente que fez. Então, assim, a gente recebeu... Muita cachaça. Teve gente que perguntou pra gente, tipo, vocês tiveram alguém ajudando na organização? A gente que fez. A gente teve algumas pessoas pontuais dando algumas dicas, mas na hora de colocar a mão na massa foi a gente, nossa família, nossos amigos. Foi isso. Onde compraram os descartáveis? Isso foi meio difícil, na verdade, que a gente foi no Saara, que é tipo um mercado popular no tipo centro do Rio. Tipo 25 de março, só que do Rio. E a gente achou que ia ser fácil achar, e não foi nada fácil achar. Tinha muita coisa assim de acrílico, de plástico, mas a gente não queria nem fazer muita bagunça. Pra não ter, tipo, uma grande quantidade de lixo, nem ficar acumulando prato que alguém teria que lavar. Então a gente comprou da Qualifest, também alguns dias antes do casamento. Chegou, tipo, sei lá, 4 dias antes do casamento chegaram as coisas aqui em casa. E o atendimento foi ótimo também. Eles mandaram, assim, tipo, mudaram pra um Sedex Expresso, que nem era opção da loja online, pra chegar, assim, o mais rápido possível. E foi tudo de bambu, tipo, uns barquinhos, uns talheres de madeira, que até sobrou. Eu não queria de jeito nenhum que tivesse plástico. Eu fui muito chata com isso. E, tipo, a gente tava muito perto do casamento já. E já tava, tipo, quase... vamos comprar o que tem. Mas, no final das contas, deu certo. E a gente conseguiu fazer tudo de bambu. Decoração foi, tipo, a gente que fez... E os nossos amigos e família, tipo, a gente tinha várias ideias, mas todas essas referências que a gente tinha, a gente queria uma versão muito mais simples de tudo. Então a gente teve muito problema com isso também, porque sempre que a gente falava, a gente quer que a iluminação sejam umas luzinhas penduradas, as pessoas achavam que tinha que contratar um iluminador, colocar umas luzes profissionais. Não era isso que a gente tava falando, a gente tava falando de luzinha pisca-pisca mesmo. A gente queria que fosse uma coisa simples e fácil de fazer. No espaço tinha mesa de plástico, branco, sabe? De piscina mesmo. E a gente pensou, tipo, não faz sentido, tipo, alugar móvel quando já tem. Então a gente pegou as mesas de plástico redondas, a gente colocou toalha de mesa branca e por cima a gente comprou juta, sabe? Daquela mais larguinha. E ficou super bonitinho, porque o espaço era verde e já tirou daquela, tipo, estética mais salão de festa, já que era do lado de fora. Aí a gente comprou umas velinhas, tipo, pequenininhas também, que foram baratinhas. E... Sempre viva. As flores sempre vivas, tipo, com umas cores meio... terrosas, outono, assim, tipo, uns verdes, uns vermelhos, uns laranjas, uns marrons. E, tipo, super combinou. E que mais de decoração? A gente usou um pallet, que foi uma parte que eu amei, foi uma das minhas partes preferidas, assim, da decoração do casamento. Foi a ideia da Shana, de usar pallets pra fazer meio que uma mesa, porque tem uma parte do lado da piscina que era tipo uma grama, assim. E a gente não ia ter mesa normal pra todo mundo ficar sentado, né? E aí a gente fez essas mesas que a gente viu algumas referências no Pinterest também. E eu acho que ficou lindo. A gente usou umas almofadas pra colocar no chão. Então ficou assim, bem relaxado. Bem good vibes. E a gente comprou várias... Peraí, deixa eu mostrar aqui que a gente... não, isso... essa almofada foi do casamento. A gente comprou essas almofadas, assim, pra colocar... Tipo, quase tudo que a gente comprou, a gente continua usando, assim. A gente também não queria comprar coisas que a gente fosse, tipo, só acumular em algum lugar. Tipo, a gente comprou coisas que a gente gostava. Então, a gente comprou comprar essas coisa almofadas. pra jogar fora depois só pro casamento, sabe? A gente não queria isso. E alugar não tava muito... Tipo, era mais ou menos o mesmo preço que comprar esses, assim, do Saara. Tem essas luzinhas aqui, não sei se dá pra ver.
Essas luzinhas foram do casamento também. Então, na nossa casa, tem várias coisas que são do casamento. Os pallets que a gente usou, a gente reutilizou, tipo, demos pra outra pessoa que tá usando como cama. Todas as almofadas que a gente usou, a gente também distribuiu pra algumas pessoas. Então, assim, praticamente tudo que a gente usou no casamento foi ressignificado depois, sabe? Nada foi só, tipo, pro lixo, alguma coisa assim. Perguntaram se os familiares foram. Sim, os nossos familiares foram, tanto os meus quanto os da Shanna. A nossa festa, não foi uma pergunta isso, mas não sei se foi uma pergunta. A gente fez uma festa pra 80 pessoas no final? Talvez teve um pouco mais, eu acho que no final das contas, né? Foi tipo 80. Mas a gente planejou uma festa para 80 pessoas. No começo, quando a gente começou a fazer a lista de convidados, tinha mais de 100, tinha tipo 120. E a gente foi reduzindo porque a gente queria que fosse uma festa bem intimista e pequena, assim. Então foi mais ou menos 80 pessoas. A Nick Kawane perguntou se tiveram familiares que deixaram de ir no casamento da gente por preconceito. Não. Não teve. Se alguém tivesse preconceito, eu nem teria chamado. Então, não ia ter nem por que deixar de ir. Gostaria de ver a aliança e onde vocês compraram, como escolheram. A nossa aliança. Tá, eu vou botar umas fotos aqui da nossa aliança mais de perto. É essa daqui. Mostra essa Parece que a gente tá... A aliança também foi tudo de última hora, mas a gente já tinha uma ideia, né? A gente fez a aliança no mesmo lugar onde eu fiz o anel de noivado da Shanna, que é na Voa Joias. As meninas são uns amores, elas super ajudaram a gente. São 3 mulheres que são donas, assim, da empresa. E é uma empresa de joias aqui do Rio. Então, elas já fizeram... Tipo, a Shanna tem 2 anéis dessa empresa que eu já dei pra ela antes. Foi prático, assim. A gente foi lá, falou pra elas o que a gente queria mais ou menos. Mostramos algumas ideias. A gente queria que fosse uma coisa, assim, mais grossa, né, Mazão? Pra destacar mais, né? A gente não queria que fosse uma aliança muito fininha, assim. Acho que tinha mais a ver com a gente que fosse algo mais forte, assim, mais grosso. Então, a gente fez... Acho que ela tem 4 milímetros, se eu não me engano. E a gente ficou muito tempo entre ouro branco, prata, ouro branco, prata, ouro branco, prata. Teoricamente, deveria ser ouro branco a aliança, porque tem uma durabilidade maior. Mas a gente gosta muito de prata. Aí, achando, a gente tem, tipo, uma coisa com prata, né? Eu acho legal também que as pessoas dizem que prata, por não ser tão resistente, com o tempo vai, tipo, ficando marcado. E eu acho isso legal, que, tipo, pensar que em muitos anos vai ter um anel que, tipo, tá marcado pelo tempo. E não só uma coisa assim, tipo, está do mesmo jeito que tava 20 anos atrás. Tudo bem que os outros também não ficam exatamente iguais, mas eu gostei dessa ideia que, tipo, o objeto também vai acumular o tempo. E aí a gente também gravou a data também, do lado de dentro da aliança. Tem escrito 02/02/2020. Então eu vou deixar todas as informações das meninas do Voa Joias também aqui embaixo na descrição do vídeo. Super indico. Mais uma vez, tudo a gente pagou com o nosso dinheiro, gente. Nada foi público, nada foi parceria. Onde foi a lua de mel? A gente não fez lua de mel ainda. Aí tá aí uma parceria que eu aceitaria, uma parceria pra lua de mel. Um dia a gente vai pro Japão. O nosso sonho de lua de mel seria Japão ou Islândia. A gente fez a lua de mel antes, porque a gente foi pra Chapada. Não sei se isso conta muito. Não, teoricamente não conta como lua de mel. Mas assim, na situação atual de quarentena, onde a gente não sai nem de casa, nem do portão, não sei, não tem nem como pensar em lua de mel nesse momento. Trilha sonora, também foi uma coisa que a gente ficou, a gente contrata DJ, não contrata DJ, contrata DJ, não contrata DJ. No final das contas, a gente tem um monte de amigo que é DJ, e no final das contas, todos os nossos amigos que eram DJs ficaram tocando lá. Principalmente o Luiz Otávio, um anjo, que ficou divertindo todo mundo lá e tocando na festa. Então, a trilha sonora foi o que a gente tava a fim de ouvir no momento. Por sorte, os nossos amigos conhecem a gente, todo mundo tem, tipo, um gosto meio parecido, então foi fluindo lá na hora. Mas teve a trilha sonora da cerimônia, né? Que a gente selecionou. Que foi... Qual foi? A gente entrou com Beach House, e aí no meio teve Doja Cat, So High, que é uma música, assim, do nosso relacionamento. Muito sexy essa música. E aí depois teve Lésbica Futurista, quando acabou o casamento, que foi bem divertido. Qual o nome da Gabi, né? Vocês organizaram em quanto tempo? Pouco. Se a gente organizou em quanto tempo, gente, foi tipo assim... Demorou, assim, umas 2 semanas pra organizar essa parte de cartório e lugar, que foi mais no começo. E depois mais umas 2 semanas pra organizar a parte de... o resto. Todo mundo diz, é impossível organizar um casamento em um mês. É possível sim. É claro que se você quiser um casamento extremamente extravagante e mais tradicional, vai ser mais difícil. Mas o nosso era mais uma festa onde tinha um casamento também. Então, foi viável. Sabe outra coisa que teve também? Os sinalizadores. Caramba, vou botar aqui o vídeo dos sinalizadores, que foi a coisa mais linda do mundo. Foi uma ideia da Shanna, isso. É tipo decoração e atividade. E deu, assim, um ar totalmente
sei lá, especial pra cerimônia, sabe? Foi na hora que a gente tava trocando as alianças, distribuíram esses sinalizadores entre alguns dos convidados, e eles acenderam, e aí ficou saindo uma fumaça colorida, assim, na hora da troca de aliança. Ai, eu queria voltar pra esse dia, foi tão lindo. Aí alguém perguntou quais foram os momentos mais marcantes. Eu acho que esse com certeza foi um momento muito marcante. E eu lembro porque, tipo, a gente tava de costas pros convidados, então eu não tava vendo que eles estavam com sinalizadores. E aí, quando eu virei pra colocar a aliança, que eu olhei e tinha, tipo, uma fumaça colorida, assim, rosa e laranja. Rosa, Nossa, foi muito linda. Eu fiquei bem assim, tipo... E tava todo mundo já chorando. Eu não achava que todo mundo ia se emocionar tanto na cerimônia, mas as pessoas se emocionaram. Eu me emocionei. Comida, gente. Vamos falar de comida. Demorou pra surgir essa pergunta, né? A gente queria que tivesse comidas deliciosas, porque, obviamente, a gente gosta muito de comer. Vocês sabem disso. Então, isso era uma prioridade pra gente no casamento, né, Amazon? Mas foi também difícil, porque a gente começou pensando em buffet, né? E quando a gente pensou, assim... Basicamente, a gente tinha uma ideia de custo, e tudo que a gente achava de orçamento era, tipo, 4, 5, 6 vezes mais do que a gente estava imaginando. E, então, o que a gente acabou fazendo é a gente não ficou falando de casamento, nem de buffet, nem nada disso. Nossa, pausa pra eu falar isso, gente. Eu sempre ouvi isso antes de casar, que as pessoas falavam, a partir do momento que você fala a palavra casamento, as coisas triplicam de preço. Foi exatamente isso que aconteceu. Então a gente achou uma massa que a gente gostou muito. Em vez de chegar até a pessoa e perguntar quanto que seria pra fazer a comida do nosso casamento, a gente falou quanto que custaria 20 quilos. A gente quer comprar isso pra daqui a 2 semanas. Você faz um preço legal pra gente. E funcionou. Então a gente fez tudo separado. Tipo, a gente achou um lugar da massa. Pegou a massa em grande quantidade. Ok. Aí depois a gente foi, tipo, sobremesa. Ok. A gente gostou dessa sobremesa. Fala com o restaurante. Pede uma grande quantidade. Então nenhum lugar fez muita coisa. Algumas pessoas fizeram, tipo, um amigo nosso meio que fez a organização da comida. Por o sorte, André. aliás, se vocês quiserem, o contato dele eu vou deixar aqui embaixo também, porque ele organizou, tipo, como a gente tinha tudo de um lugar diferente, tipo, ia vir a massa e o molho, aí o salgadinho ia vir de outro lugar. Tinha que ter alguém lá pra, tipo, tá organizando as coisas, colocando mais massa, colocando mais molho, esquentando e tal. E ele foi quem fez isso e foi, tipo, perfeito, perfeito. E aí, de sobremesa, a gente também ficou muito em dúvida se a gente fazia bolo, não fazia bolo, não queria bolo, não queria bolo. No final das contas, os bolos eram, tipo, R$1.500. A gente ficou, tipo, cara, um bolo, R$1.500, não quero. E aí, a gente resolveu fazer, baseado nessa inspiração aqui, vou botar a foto... A gente resolveu fazer uma torre de cinnamon roll, que é esse roll de canela, que são da Doce Vegana. Eles abriram agora uma loja aqui no Rio só de doce vegano, como diz o nome. E a gente foi lá várias vezes e a gente sempre comia esse rolo de canela. A gente ficou tipo, cara, eu quero esse rolo de canela no casamento. Outras pessoas que foram extremamente prestativas com a gente, repito novamente, gente, a gente pagou por tudo, nada foi parceria. Mas eles foram, eu tô indicando porque... É pra indicar, eles foram, tipo, todo mundo que fez as coisas do nosso casamento fez com muito carinho e com muita atenção e ajudou muito a gente. Então, assim, tem que ser indicado. E aí a gente teve essa torre que ficou linda, a prima da Xana decorou pra gente. E o Luiz também. E o Luiz também decorou. Então, a Rebeca e o Luiz estão fazendo a mesa de doces. Olha isso. A gente não ia ter conseguido fazer isso. Uau! Puro prazer. E ficou, tipo, a coisa mais linda do mundo no lugar do bolo. Então, isso foi parte da sobremesa. Além disso, também teve muito docinho vegano, que foram da Mona Tucci. Também vou deixar o contato dela aqui embaixo. Ela faz bolo também, o bolo dela é muito maravilhoso. Eu já tive o bolo de aniversário dela antes. E aí, os salgadinhos foram da Paixão Vegan. Então, foi tipo almoço. Depois do almoço, teve os doces. Aí, depois dos doces, ainda teve um monte de salgadinho na mesa, que era muito, muito, muito salgadinho. A gente ficou comendo salgadinho ainda depois do casamento. Os salgadinhos da Paixão Vegan são os melhores salgadinhos veganos do mundo. Então, assim, super indico. E depois ainda teve cachorro-quente. Ainda teve cachorro-quente. E o cachorro-quente foi o meu pai que fez. Ele é um anjo. Meu pai faz o melhor molho de cachorro-quente do mundo. Então a gente comprou, de novo, salsicha vegana em grande quantidade. Indico muito. A gente comprou com o Veguinho. O pessoal do Veguinho também foi extremamente prestativo. Fizeram uma entrega grande, seguraram o estoque deles pra guardar pra gente dessa salsicha que a gente queria, a salsicha da Goshen. Então a gente comprou essa grande quantidade. Eles entregaram na casa do meu pai. O meu pai fez uma panela desse tamanho de cachorro-quente e levou no dia do casamento. E aí o cachorro-quente foi, tipo, a última coisa que todo mundo comeu. Então, sabe quando já tava todo mundo bêbado, tipo, 11 horas da noite? Aí você chega com aquela panela de cachorro-quente e foi, tipo... Sério, teve gente que levou cachorro-quente pra casa. Foi
Foi incrível A essa gente parte. levou bastante pra casa. A gente ainda ficou com o cachorro-quente comendo depois, o que não me arrependo. Então, também perguntaram se toda a comida do casamento foi vegana. Sim, com certeza. Tipo, não teria como não ser. Não é tão fácil fazer um casamento vegano, porque eu sinto que, tipo, a galera que arrasa nos doces não é a melhor pessoa pra fazer as coisas salgadas. E, tipo, eu posso estar errada, talvez tenha alguém que eu não conheço, mas, tipo, normalmente as pessoas têm algumas especializações e a gente tentou, tipo, ir atrás de cada coisa. E assim, ficou muito mais em conta fazer dessa forma. Porque... Muito mais em conta, gente. Tipo, a gente gastou, sei lá, menos de 1/3 do que a gente ia gastar se a gente contratasse um buffet. Não querendo desmerecer as pessoas que fazem buffet. Com certeza elas fazem um trabalho muito grandioso, assim. Mas acabou que valeu muito mais a pena pra gente pegar, assim, picadinho. Selecionar, eu quero isso, o melhor disso, o melhor disso, o melhor disso. E no final deu tudo certo. Mas também dá muito mais trabalho, né? Eu acho que às vezes as pessoas preferem fazer, tipo, a empresa faz toda a parte organizacional. E a gente acabou, tipo, absorvendo isso, então deu muito trabalho, tipo, ficar organizando, ir pra cada lugar, tipo, toda a logística disso, como que vai esquentar, como que vai servir, como que vai ser tudo isso. E a gente não teve várias coisas que muitas pessoas acham importante ter, sabe? Tem coisa, tipo... Bem casado. Mesa de frios e, sabe, não sei o que mais, mas, tipo, tem muita coisa que aprendi que normalmente tem em casamentos e que a gente simplesmente não teve, a gente comeu o que a gente explicou aqui. Se a data do casamento foi pensada no dia do portal ou se foi sem querer. Eu nem sabia que ia ter esse portal, eu fiquei sabendo no dia do casamento que mais amigas minhas me falaram lá. Mas a gente pensou nessa data porque a gente queria que fosse uma data especial e, tipo, numerologicamente, simbolicamente, ela era especial. E é um palíndromo, né? Eu não sei. De trás pra frente, de frente pra trás, é a mesma coisa. E é o único do século, eu acho. Mas quando eu descobri que ia ter esse portal, eu fiquei feliz, então foi bom. Alguém perguntou como é ter que servir os convidados que não são veganos. Eles não comeram nada. É só comer as comidas veganas, gente. Ué, se você não é vegano, você pode comer a comida que é vegana. Só quem é vegano que não come comida não vegana. Todo mundo comeu, todo mundo se deliciou, ninguém reclamou da comida, tipo... Ninguém foi o Saulo na festa da Anitta. Lembram desse caso? Não. Que o Saulo saiu da festa da Anitta e foi pro McDonald's porque ele falou que só tinha comida vegana. Isso rolou. Alguém perguntou como foi pra resolver a papelada sendo um casamento homoafetivo, se tem diferença. Não tem diferença, eu acho que é a mesma coisa, assim, né? O que eu já ouvi falar que pode depender do cartório, eu não sei se ainda, porque teve um período lá de adaptação desde a legalização do casamento homoafetivo, né? Nos 2 cartórios que a gente passou, não teve absolutamente nada. Nem foi uma questão, assim, eles nem... Nenhum momento isso foi uma questão nos 2 cartórios, então... Mas talvez numa cidade pequena, em outro lugar, seja diferente. Eu já ouvi histórias que tem, tipo, noiva e noivo, tipo... Talvez em algum documento. O nosso tinha documento que tava nome da noiva, nome do noivo. Mas aí eles só, tipo, sei lá, riscaram o noivo e colocaram um A por cima. Isso. Eles meio que ignoravam essa parte. E a gente também, a gente tá acostumado com isso. Alguém perguntou por que a gente não casou de vestido. Eu acho que eu já respondi isso quando a gente tava falando da roupa. Tipo, vocês não me veem usando vestido normalmente, vocês não vêm achando usando vestido normalmente. Então, a gente queria estar como a gente é no nosso casamento. A gente não queria que fosse uma coisa diferente do normal, né? A gente queria ser a gente, se sentir a gente. Eu acho que se eu tivesse um vestido, eu ia ficar, de certa forma, um pouco desconfortável. Não foi o escolhido. Assim, eu poderia ter casado de vestido se eu tivesse olhado um vestido e ficado, nossa, achei esse vestido lindo, ficou bem em mim, beleza. Não era tipo, não vou casar de vestido. Era mais, eu quero casar com uma coisa que eu gosto e que eu esteja confortável. Mas pensando assim, olhando pra trás, eu acho que eu gostei também que a gente... que não foi uma pessoa, tipo, de calça e outra pessoa de vestido, que eu acho que às vezes remete uma coisa que, tipo... Meio heteronormativa, né? Tipo, uns papéis de gênero, né? Então, tipo, não sei se isso faz sentido. Eu acho que foi bom também. Muita gente perguntou também do espaço onde a gente casou. Eu vou deixar o link pra página deles no Facebook aqui embaixo, na descrição. Chama Casa em Santa. A gente casou no bairro de Santa Teresa, que foi bem legal, porque eu acho que tem a ver com a gente, né? A gente queria um lugar que tinha piscina, que tinha verde, tipo... Acho que ajuda também na parte da decoração, quando a natureza já decora o seu espaço. E que fosse céu aberto, né? Então, ao ar livre, ao ar com livre. certeza. Pra poder fazer uma coisa, tipo, de tarde, tendo sol, enfim, podendo curtir o dia. Também porque a gente fez no verão, mas a gente correu o risco de chuva, realmente. Tipo, se tivesse chovido muito no dia, a gente não tinha um plano B muito bem desenvolvido. A gente só... Na verdade, choveu um pouco, né? Choveu bastante, mas foi bem no finalzinho, assim. Tipo,
tipo, quando a festa acabou e a gente tava tirando as coisas, caiu o maior toró do mundo. Mas aí, enfim, foi até divertido essa parte, então não foi um problema. Dizem que dá sorte. É isso, gente. Finalmente chegamos ao fim das perguntas sobre o nosso casamento. Se tiver mais perguntas, coloca aqui embaixo que responderei. Segura aqui. Olha o que tem aqui embaixo, deixa eu mostrar pra vocês. Ai, meu Deus, dá até dor de pegar ela, porque ela tá tão dorminhoca aqui na cama. Olha, nessa filha adotada, ela tomou banho hoje, então... Ai, ela foi no casamento, gente! Ela caiu na piscina. Ela se jogou na piscina em um momento, mas ela tava a coisa mais linda do mundo, com uma saia de tutu que fizeram pra ela. Durante a cerimônia, eu deixei ela com a minha mãe, porque a gente tava, né, se arrumando e tal, entrando. E aí, quando a gente entrou, ela ficou muito animada, e ela começou a pular, e ela queria... E minha mãe tava bem do lado da juíza, então ela queria participar da cerimônia de qualquer jeito, assim. A Xana até pegou ela no colo em algum momento. E a Aurorinha, as gatinhas não, as gatinhas ficaram em casa, porque é mais perigoso pra gato, né? Mas a Aurorinha foi, e ela se divertiu muito na festa. Então é isso, gente. Estamos oficialmente casadas, senhora e senhora. Obrigada por terem assistido. Não esquece de clicar em gostei. Aurora, se vocês não viram o vlog do nosso pedido de casamento, assistam. Do pedido de casamento que eu fiz pra Shane. Assistam, porque ficou muito lindo. E é um vlog que eu reassisto sempre, porque eu tenho saudade daquela viagem, daquele lugar. Também. Então, se você quer mais casamento chamar e você não está satisfeito com esse vídeo que deve ter 1 milhão de minutos, vai lá e assiste o vlog também, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Ela bocejou. Tchau. Tchau, pessoal. Ai, meu Deus. Deixa. Aqui. Tem um detalhe aqui, ó. Tô muito engraçada. Olha isso. Pega a sua que eu pego a minha. Aurora. 1, 2, 3 e... Esse foi um presente de casamento. Disse isso não é o melhor presente de casamento que alguém poderia ganhar. Olha isso. É uma fronha, uma com a minha cara e uma com a cara da Shane. Tipo... Mas a gente tem que trocar. É, porque eu durmo na da Shane e a Shane dorme na minha. Johanna, Aline e Vanessa que deram esse presente pra gente, se vocês estiverem assistindo. Obrigada, não tem como bater esse presente. Olha isso.